Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 23 de janeiro. Estamos na segunda-feira da terceira semana do tempo comum. A leitura de hoje é de Hebreus, capítulo 9, versículo 15 e versículos 24 a 28. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mãos humanas, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Meu irmão, minha irmã, Cristo é o mediador da nova aliança. Ele é o meio eficaz pelo qual nós podemos alcançar o perdão dos pecados e assim ter acesso a Deus e ter comunhão verdadeira com Ele. Cristo é o mediador, porque Ele representa a humanidade diante de Deus. Ele é o nosso pontífice. E Cristo é também o representante de Deus para nós. Ele é o apóstolo do Pai. Para realizar nossa comunhão com Deus, Cristo ofereceu um sacrifício definitivo, uma vez por todas. Ele não precisa repetir todos os anos o sacrifício. Seu sacrifício é tão eficaz que não precisa, não deve ser mais repetido. Ele alcançou para nós o verdadeiro perdão dos pecados. Com efeito, quando uma coisa é repetida muitas vezes, estamos perante um sinal claro da sua insuficiência. O sacrifício de Cristo, pelo contrário, tem eficácia em si mesmo e não necessita ser completado por uma contínua repetição. O ser humano morre uma só vez e depois de sua morte acontece o julgamento. Também Cristo morreu uma só vez, mas a sua morte não foi uma morte qualquer, pois aconteceu para tirar os pecados da multidão. Além disso, a morte de Cristo é a superação do juízo de condenação. Por isso, aquilo que tornava a morte terrível, aterrorizante para nós, ou seja, a perspectiva do juízo de condenação, é superada mediante a morte de Cristo. A morte que Cristo ofereceu como sacrifício em nosso favor. Também a volta de Cristo se reveste assim de esperança para nós. Ele virá não para nos condenar, mas para salvar aqueles que o esperam. Nesse sentido, entendemos a expressão: Cristo aparecerá uma segunda vez fora do pecado, ou seja, sua vinda não manifestará o nosso pecado, mas nos introduzirá na salvação, desde que perseveremos na esperança. Assim, tanto a nossa morte quanto a segunda vinda de Cristo manifestarão a vontade de Deus em relação a nós, que é a nossa ressurreição, a nossa salvação. A vontade de Deus realizada por Cristo em sua morte é a vontade da nossa transformação. Na Eucaristia temos a oportunidade de aderir de todo o coração à vontade de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de entrar nesse mistério que Cristo realizou em nosso favor.